Smile. O gênio Charlie Chaplin. Eu morava no Lins de Vasconcelos, perto de Engenho Novo, a estação de trem de Engenho Novo. E eu estava começando a trabalhar como figurante na antiga TV Tupi. E um dia comprei o livro A Minha Vida, de Charlie Chaplin. Aí eu fui lendo. Quando eu terminei de ler, que eu leio razoavelmente rápido, depois de uma segunda viagem, ficou claro para mim, eu tenho que ser ator. Eu tenho que ser ator. Sobretudo quando ele conta, quando ele era garotinho, a mãe dele era artista, né? E eles se apresentavam em teatros de variedade. E um dia a mãe dele, em pleno palco, teve um AVC. Caiu e o público, às vezes, o público é cruel, né? Vaiaram a mãe. Ele entrou no palco, tirou a mãe do palco, e o público, meu dinheiro, meu dinheiro, meu dinheiro. Ele, com a intuição, né, já predestinado a ser o grande ator que ele foi, ele começou a sapatear e cantar, sapatear e cantar, dizer textos que vinham à cabeça dele, aí a plateia parou de vaiar. Quando a plateia parou de vaiar, a plateia começou a jogar moedas ao palco. Aí ele percebeu, ele disse, então se eu sapatear, cantar e dançar, eu vou ganhar dinheiro. Aí começa a brilhante trajetória de Charlie Chaplin, que é desnecessário, né? Lembrar de quem foi Charlie Chaplin. Até ele criou o famoso vagabundo, né? Que andava com a bengalinha. E até hoje inesquecível. Aquele vagabundo que sempre lutava contra os poderosos, né? Impressionante. E aí eu comecei como figurante, depois me contrataram como ator, uma história que eu contarei no outro momento. O que eu quero chegar aqui, por que eu estou fazendo esse vídeo com o meu amigo Roberto Ricardo na câmera? É para falar da minha peça, Lotte Zweig, A Mulher Silenciada. É uma ação que se passa em 1942, década de 40, onde, em geral, os asilados e exilados políticos perseguidos vinham muito para o Brasil, enfim. E ele vai para Petrópolis, porque o Petrópolis lembrava, ainda que vagamente, o frio da sua amada Áustria. Ele vai com a sua segunda e amada esposa, Lotte Zweig, Charlotte Elisabeth Altmann Zweig. Ela era o grande amor da vida dele, datilógrafa dele, corrigia as provas, enfim. E em fevereiro, em pleno carnaval, no Rio de Janeiro, no Hotel Quitandinha, que é perto ali do bangalô deles, bangalô que ele alugara apenas por 6 meses. Por que ele alugara apenas por 6 meses? É porque ele estava desconfiado. Ela diz, né, na minha peça, quantos livros, quantas casas tivemos que deixar para trás, quantos móveis, né? E de repente, em fevereiro, 22 a 24 de fevereiro, o casal Zweig aparece morto no bangalô. Aliás, bangalô privilegiado, numa colina, hoje tem muitos prédios em volta, virou uma casa de cultura, mas na época era absolutamente isolado esse bangalô. E esse casal aparece morto. O laudo, rapidamente decifrado, digamos assim, foi que o casal cometera suicídio duplo. Mas tem um dado, 80 anos depois, tudo que é oculto um dia aparece. Nada que é oculto um dia aparecerá. Sabe por quê? 80 anos depois, intelectuais como Dionísio da Silva, um psicanalista em São Paulo, uma professora de literatura em Londres, começaram a fazer a seguinte pergunta que eu me fiz também quando comecei a ler a obra dele. A carta de despedida.
Ele fala na carta dele que ele vai se matar. Ora, ele era um gentleman, por que ele não escreveu na carta? Eu e Lot resolvemos nos matar. Ele escreve que ele resolveu tomar aquela atitude. Em virtude da sua Europa já estar destruída, o seu idioma, ele não pode usar mais o idioma dele. E na mesma época, no Brasil, havia uma ditadura do Estado Novo. Não podia falar nada, não podia escrever nada, não podia fazer palestra. Por quê? Porque o Getúlio estava dividido entre simpatizar com o Terceiro Reich ou tomar uma atitude, porque os navios brasileiros estavam sendo afundados. Aí os estudantes tomam de assalto o Clube Germânia e obrigam o Getúlio a entrar na guerra. Mas até aquele momento, o casal Zweig só obtinha informações através da BBC de Londres. Eles ficavam ouvindo a BBC de Londres. E o que eu quero deixar para vocês é uma pergunta. Tudo que eu faço, meu filme, o Trampo, minha peça, o Teste, meu monólogo, Os Cariotes, a Outra Face, e as mais de 10 peças que eu já escrevi, algumas delas ainda não foram montadas, eu nunca peço patrocínio. Eu não sou vassalo da Lei Rouanet. Com quem eu conto, então? Se eu não peço patrocínio, se eu não peço a Lei Rouanet, é o pedido que eu faço, eu conto com vocês. Que vocês prestigiem Lot, a mulher silenciada, porque eu resolvi escrever sobre a Lot. Sobre a Frederick, a primeira esposa, já tinham vários livros, várias biografias. Sobre Stefan, várias biografias, que era o escritor mais famoso da década de 40. Mas a Lot, ninguém falava da Lot. Eu disse, eu vou falar da Lot. Escrevi Lot Zweig, a mulher silenciada. Vocês vendo a peça vão entender por quê. E sabe quem interpreta a Lot? Uma atriz de grande talento. Uma atriz que vai surpreender vocês com uma interpretação minuciosa, cheia de detalhes, cheia de emoção, chamada Hanna Kolodny. Gravem esse nome. Hanna Kolodny. Ela interpreta brilhantemente a Lot Zweig. Os horários eu vou dizer para vocês. O teatro é o Fashion Mall, ele fica ali no São Conrado. Sexta, sábado e domingo. Sexta-feira a gente faz às 20 horas, 8 horas da noite. No sábado eu recupero a matinê de antigamente. E faço às 5 horas da tarde. No sábado. No domingo eu retomo o horário de 8 horas. Convido vocês para que vocês prestigiem essa peça, porque nada que é oculto um dia deixará de ser revelado. Em tempo, num determinado momento da peça, que eu não vou dar spoiler, eu entro e a minha entrada vira a peça de cabeça para baixo. Muda toda a estrutura de narrativa da peça. Espero vocês.